estejamos em paz. Segundo Joana de Ângeles, a paz se conquista com o dever bem cumprido. Quando nos tornamos úteis a nós mesmos e às pessoas que de nós se aproximam. Queridos irmãos, para dar por iniciada a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária, a gente vai lançar mão de um instrumento muito valioso, que se chama prece. Conversa com Jesus, oração, o nome que a gente queira dar. Mas é entrar para esse nosso Deus interior, esse Deus que coabita no nosso coração, e dialogar, ou melhor, socializar com Ele. Pois bem, para isso, a gente precisa deixar de lado as questões cotidianas, as questões do dia a dia, e centralizar as nossas energias psíquicas, espirituais, emocionais, na fonte inesgotável do amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Esse amor ensinado, exemplificado por Jesus de Nazaré. Porque estamos onde está o nosso coração. Estamos onde está o nosso pensamento, o nosso querer. Então, nos deslocamos até os páramos da espiritualidade superior, que está no mais íntimo do nosso coração. A Deus, a Jesus, a prece da cura. Pai nosso que estás em todas as partes, Pai de amor, de bondade infinita que estás no mais íntimo dos nossos corações, santificado, glorificado seja o teu nome. Venha a nós esse teu reino de amor, de esperança e de fé. E que sobre todas as coisas, meu Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, na terra, no espaço, em todos os mundos habitados. Que o pão nosso de cada dia possas dar-nos hoje e sempre. O pão material importante para o sustento do físico e o pão espiritual imprescindível para o sustento do espírito. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez. Perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa falta de amor, assim como estamos esforçando-nos no mundo por perdoar a quem nos magoa, nos ofende, nos faz chorar. Afasta para bem longe de nós todos os perigos. Livra-nos, Senhor, de todos os males, mas inunda o nosso coração com a tua luz, com a tua paz, com o teu imenso carinho, porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tua é a glória, Senhor, meu Deus, meu bendito Deus, Pai Celestial. Em teu nome, Pai de amor, em nome de Jesus, nosso divino amigo e mestre, e de todos os queridos benfeitores que organizam, apoiam e responsabilizam-se pelas nossas atividades da Casa Luzes no Caminho, a eles solicitamos permissão para dar por iniciada a nossa pequenina tarefa. Estamos em paz. Gratos a Jesus, porque a luz venceu, mesmo que alguns não se deem conta, a luz venceu. Que assim seja. Vocês sabem que nós vamos conquistando a fé pela multiplicidade de experiências que estamos vivendo. Vocês sabem que a confiança é um trabalho de muitas encarnações. Ter fé, ter confiança em quem, no que. Jesus de Nazaré nos diz que o próximo mais próximo sou eu mesma. Jesus de Nazaré me diz que para que Deus me ajude, eu preciso me ajudar. E ajudar-me é me esforçar, é lutar, é enfrentar. Eu estou realizando um trabalho que é a minha maturidade, que é a minha evolução consciencial,
que é o meu progresso espiritual. Porque Deus me cria, como todos nós, simples e ignorantes, para que por meu esforço próprio eu venha em sucessivas experiências optando, isto me convém, isto não me convém. E aí eu vou me conhecendo melhor. Sabe Paulo de Tarso? Paulo de Tarso? Tudo nos é permitido, nem tudo nos convém. E nessa multiplicidade de oportunidades que a bondade, a misericórdia do Pai me oferece, eu aprendo, olha bem, a olhar para mim mesma. E eu aprendo a desenvolver habilidades que eu possuo. Só que eu não sei que as possuo. Habilidades essas que dizem respeito, por exemplo, à autoconfiança. Eu começo a adquirir fé no meu potencial, na minha capacidade de enfrentar, de resolver, de solucionar, de me aprimorar, de crescer, de me promover. Aí eu começo a trabalhar a fé em mim mesma. E eu começo a olhar o meu entorno. O que é meu entorno? As pessoas que povoam o meu cotidiano. A própria natureza, as flores, a montanha, os pássaros, os animais, as circunstâncias, os rios, a chuva, o céu. Toda essa maravilha de cenário que pela bondade e pela misericórdia do Pai me é ofertada para que eu aprenda. Em aprendendo mudo o comportamento e cresço. Eu aprendo a olhar para mim com mais respeito, com mais autoconfiança. Aí eu vou olhar o outro com mais respeito, com mais autoconfiança. Eu vou reconhecer Deus em mim, mas também na montanha, também no riacho, também nas plantas, também nos animais, também nos meus irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu vou reconhecer Deus e eu vou confiar, vou ter a fé, porque eu tenho experiência. Porque depois da noite mais escura que se possa imaginar, o sol despontou, altaneiro, luminoso, energético, saudável, promovendo a saúde. Então eu tenho fé, porque eu tenho experiência. Eu aprendo com o sol, como aprendo o amor verdadeiro das estrelas e das árvores, da natureza toda. E eu me vejo, sim, em todas as pessoas que me rodeiam. Quando Jesus me diz, toma iniciativa, faz para os outros o que tu espera, deseja, almeja que os outros façam para ti. E eu vou aprendendo a criar relações interpessoais de qualidade, de confiança. E eu vou aprendendo a criar relações de muita amorosidade e confiança com Deus. Não é esse Deus que está na nuvem, eu gosto de dizer. Na nuvem estão meus vídeos, meus filmes, minhas músicas. Deus está no meu coração. Eu sou parte de Deus e Deus é parte de mim. Como eu sou parte da natureza, da criação de Deus. Então, muitas pessoas dirão, e todos os conflitos, e todos os limites, e todas as experiências que às vezes me frustram e me fazem chorar, e toda a multiplicidade de dores que cotidianamente nos fazem apertar o coração.
mas que são as mais educativas, as mais sinalizadoras. Como ter fé no momento de muito sofrimento? Como manter a minha fé na bondade, na amorosidade, em Deus, em Jesus, no meu anjo da guarda, nos meus espíritos familiares, nos meus protetores. Queridos amigos, a raça humana ainda precisa vivenciar a metodologia da experimentação. Nós, encarnados e desencarnados, espíritos aqui da Terra, ainda temos uma séria dificuldade de mudar o comportamento pelo estudo e pela observação. Eu gosto de falar isso, porque isso é ciência, isso é comprovado cientificamente. Se nós fôssemos tão inteligentes como dizemos que somos, poderíamos mudar o comportamento através do estudo. Aquilo que a gente estuda nos livros, dos espíritos encarnados ou desencarnados que nos trazem informações valiosíssimas para que a gente se permita poupar um pouco de lágrima e de sofrimento. Tem alguns de nós que vivenciamos eventos, vivenciamos situações em que parece que a gente é maquiavélico, parece que a gente gosta de sofrer, que a gente gosta de chorar. E parece que a gente vai procurando sistemas para chorar mais ainda. Por isso que muitos autores nos dizem que a gente não precisa de inimigo, porque nós somos o nosso maior inimigo. Muitos de nós nos retroalimentamos em sistemas de vitimização, de culpa. E ainda reproduzimos aquilo que a gente viveu lá na Idade Média. Lembram na Idade Média? Quando tudo era pecado. E a gente se chicoteava. E a gente criava sistemas de autopunição, exacerbando a nossa dor. Ainda, muitos de nós repetimos o mesmo comportamento punitivo, de castigos cruéis. Para quê? O Espírito de Verdade nos diz que a gente tenha que dobrar o nosso orgulho. Nós precisamos entender que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade. O egoísmo e o orgulho são os maiores entraves para que a gente conquiste a nossa paz, para que a gente conquiste a nossa fé. O egoísmo e o orgulho são elementos que corroem a alma humana, que promovem decadência, que promovem solidão, que promovem desajustes, desolação, doença. Quando nós aprendemos a nos olhar com um olhar com mais serenidade, com mais amorosidade, eu diria que quando o espírito humano começa a se olhar com mais fraternidade, com mais amorosidade, quem sabe com mais suavidade, nós conseguiremos criar para nós essas moradas do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai, porque cada um tem a sua morada interior, que é o seu mundo íntimo. Quando eu consiga higienizar esse meu mundo íntimo, quando eu consiga despoluir do medo, da dúvida, da angústia, da doença, esse meu mundo íntimo, quem vai ser o maior beneficiado? Sou eu. Esse trabalho de higienizar a mente, higienizar o coração, é um trabalho individual.
É um trabalho urgente, urgentíssimo. É a nossa maior missão, conosco mesmos. Quando a gente se percebe ignorante, ai, mas eu não sabia que isso que eu estou fazendo dá tanta dor ao outro. E eu continuo fazendo, porque eu não sei que aquela minha atitude está fazendo a outra pessoa sofrer. Mas dia menos dia, no lugar menos esperado, chega uma pessoa e me traz a consequência daquilo que eu estou fazendo até para os outros. Eu sou consequenciado com aquela atitude. E eu vejo quanto dói. E eu vejo quanta angústia eu estou vivendo por aquilo que ele me fez. Mas como? Eu fazia isso para as outras pessoas. E eu não sabia que isso produzia tanta dor. Imagina o senhor de escravos que escravizou, que machucou a tantas pessoas. Pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, ele precisa vivenciar aquela experiência que ele fez os outros vivenciarem. E quando ele vem numa situação de escravo, seu orgulho ferido dói muito mais que as chicotadas no tronco. Aí, diz o psicólogo, que é o momento do insight. Que momento é esse do insight? Quando ele se dá conta, quando chega ao campo da consciência, um pouquinho, não muito, um pouquinho de raciocínio lógico, um pouquinho de coerência. Como dói! E aí mostram a ele: olha aqui no espelho fluídico, olha quanta dor tu promoveu nas outras pessoas. Agora tu tá sabendo, agora tu tem consciência. E aí é que chega o momento do insight. Não posso fazer mais isso para as outras pessoas, porque isso dói muito. Entendamos bem essa relação muito rica de viver situações, eventos, experiências, as mais variadas. Vivemos no momento mais rico do planeta Terra, transição planetária. Os espíritos da Terra estamos demorando muito em amadurecer. Ainda continuamos repetindo comportamentos de violência, promovendo a dor, a lágrima, o sofrimento para as outras pessoas. Chega a pandemia e todo mundo se assusta. Mas que tamanha ignorância é essa? Enfrentar o cotidiano, dizendo que nem na prece do Pai Nosso, que nós colocamos agora como sendo a oração da cura: meu Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. É a vontade do meu Pai que eu, junto com todos os espíritos aqui da Terra, encarnados e desencarnados, que a gente amadureça para o amor. Está mais do que na hora, a gente está demorando muito para sair do lugar do egoísmo e chegar no lugar do altruísmo. Quando é que eu vou deixar de ser egoísta? Quando as situações, os eventos me permitam vivenciar a consequência do egoísmo. Quando é que eu vou deixar de ser violenta, mentirosa? Quando situações, eventos, experiências me permitam eu vivenciar uma situação de mentira, de violência, de arbitrariedade. Aí eu vou entender que isso não se deve fazer para as pessoas. Porque se eu não gosto para mim, a dor,
Porque eu tenho que promover a dor do outro. Por acaso eu sou melhor que o outro? Olha bem, olha como é profundo. Nós reconhecermos que é sim nesses eventos que eu tenho que dar testemunha do tamanho da minha autoconfiança, da minha fé. Fé em mim, fé nas pessoas e fé em Deus. Porque ninguém é uma ilha. Eu preciso das outras pessoas, tanto quanto as pessoas precisam de mim. Eu preciso das outras pessoas também desencarnadas, que são meus anjos, meu anjo da guarda, meus espíritos benfeitores, meus espíritos familiares, tanta gente boa que cuida de mim. Eu preciso desse Deus interior que me diz: Ana, se esforça, luta, trabalha. É pra frente que você anda, não olha para trás. Não fica dando ibope para museu, o que tu fez ou tu deixou de fazer. Te preocupa em administrar o teu tempo agora. Vamos nos esforçar para ser serenos, saudáveis agora. Porque o amanhã depende do que eu estou fazendo hoje. E quando eu considero que eu não sou dona do mundo, mas que eu sou filha do dono, eu começo a me serenar, porque amorosamente o meu Pai de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia infinita, só permite que eu vivencie os eventos que eu vou tirar proveito saudável. Todas as experiências, até as mínimas coisas que me acontecem, eu tiro, sim, um aprendizado saudável, desde que eu tenha, como diz Jesus, o olho de ver e o ouvido de ouvir. Agora, se eu sou indiferente, eu estou sofrendo. E não estou me tornando mais serena, mais amena, mais amorosa. Poxa vida, estou sofrendo pouco. Estou precisando de um remédio mais amargo. Não sei se vocês tiveram a voz na vida de vocês, né? Mas a minha avó me diz que uma doença séria precisa de um remédio amargo. Então, como manter a nossa fé nos momentos difíceis? Por quê? Porque a minha fé, eu só sei mantê-la nos momentos fáceis? Não. Não, porque momento fácil, momento saudável, alegre, vivências amenas, vivência na abundância, quando ocorre abundância de amizades, abundância de saúde, abundância de oportunidades, abundância de dinheiro, abundância de alimentação, abundância de oportunidades, qualquer um tem fé, não é mesmo? Agora, eu quero ver a nossa fé se robustecer na carência de amigos, na carência de compreensão, na carência de amores, na carência de dinheiro, na carência de comida, na carência de situações onde eu possa me sentir útil. São sim os momentos mais significativos, que são os momentos em que eu tenho que dar conta do tamanho da minha fé. São experimentos, são provas que eu coloco em mim mesma. Porque fui eu que escolhi. Me disseram, olha, tu precisa dar conta nessa encarnação desse quesito, desse quesito, desse quesito, desse. E eu disse, ok, tá na hora, né? Eu preciso dar conta desse elenco de
prioridades que há diversas encarnações eu venho trabalhando e que eu até agora, vou deixar como é que dá para ver como é que fica. Época de pandemia, não existe mais tempo. Tá tudo muito rápido. Nós estamos agora, segunda-feira, é novembro, não é mesmo? Nós estamos em novembro, e logo vem dezembro, e logo vem o ano de 2022. Aquelas pessoas que dizem, pois é, Ana, mas cada um tem o seu ritmo, e tem que respeitar o ritmo. Cada um que respeita seu ritmo. Mas não temos mais tempo para descansar. Não temos mais tempo para preguiça. Não temos mais tempo para fuga. Não podemos mais nos esquivar da realidade que existe. Qual é a realidade? Eu sou responsável por mim mesma. Eu é que me construo. Eu é que eu preciso me tornar mais mansa, mais serena, mais humana, mais fraterna. Porque é muito mais de 2000 anos, Jesus diz, só os mansos herdarão a terra. E o manso, o sereno, reconhece seu valor. Sabe até onde pode ir. Tem fé no seu trabalho. Tem fé, tem confiança de que consegue arregaçar as mangas e trabalhar no bem, na amorosidade e na caridade. Para que eu conquiste a minha paz, como nós dizemos no início da nossa fala hoje. Segundo Joana de Ângeles, a paz do dever cumprido. Para que eu conquiste a minha qualidade de vida, a minha paz, eu preciso sair do meu mundinho egóico, perverso, que eu quero o melhor para mim em detrimento do outro, o outro que faça, o outro que se vire. Não. Eu vou cuidar de mim. E aí, aprendendo a cuidar de mim, eu vou saber cuidar do outro. Eu vou construir a alegria de servir, como também diz Joana de Ângeles, para poder promover a alegria do outro. Eu vou me propor atividades em que eu consiga eu mesma medir o meu valor. E eu me aprove. Porque eu vou lá, insisto, persisto, e porque eu sou filha do dono do mundo, e porque eu converso com Jesus na dúvida eu digo, Jesus, se tu estivesses em meu lugar, como é que tu farias? Como é que tu te comportarias em pandemia? Quantas vezes do dia tu estarias em prece, Jesus? Tu estarias te vinculando a grupos que saem pelas ruas a distribuir um sanduíche, uma comida? Como é que tu te comportarias, Jesus, em épocas de pandemia? Tu estarias grudado nas redes sociais? Ou tu estarias indo a campo, estender a mão daqueles abandonados do caminho e dar-lhes uma palavra de carinho, um aperto de mão, dizer para ele, coragem, meu irmão, enfrenta, tu tens um grande Deus. Ai, Jesus, mas eu tenho um grande problema. E Jesus diz, fala para esse problema que tu tens um grande Deus. Queridos amigos, a doutrina dos Espíritos, ela é iluminativa, ela é informativa. Permitamo-nos, sim, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, não nos esqueçamos que é nos momentos mais difíceis da nossa caminhada que Jesus nos carrega no colo. Por acaso já esqueceram das pegadas na areia? Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos enfrentar
com coragem, com determinação, com muito amor no coração. Graças a Deus, graças a Jesus, pela multiplicidade de experiências que nos são ofertadas cotidianamente, para a nossa maturidade, para a nossa saúde, para o nosso bem, e assim podermos promover a maturidade, a saúde e o bem de todas aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que de nós se aproximarem. Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. E como o Espírito de verdade me diz, as vossas línguas se soltarão. E podereis, sim, falar de amor, pensando no amor, sentindo o amor, promovendo o amor. Nos momentos atuais, que cada um de nós consigamos ser úteis a Jesus, fazendo as nossas preces, as nossas orações com muito maior frequência, muitíssimas mais vezes no dia, contribuindo com a egrégora espiritual de tantos benfeitores que cuidam do planeta Terra, não perdendo tempo com iniquidades, nem com revoltas, e sim com esperança, com otimismo, com bom ânimo, para que a nossa vibração de bondade, de amorosidade, contribua com a espiritualidade superior na tarefa de redenção da humanidade. A luz venceu, mesmo que tem muitos que não se deram conta. A luz venceu. Gratos a Jesus e que assim seja.